É legítimo que cada um de nós defenda os interesses do seu Estado. Seria terrível se isso não ocorresse. Nós estaríamos descumprindo os nossos compromissos. Mas é evidente que as contradições e as dificuldades se avolumam diante de um país-continente e de um sistema que nos coloca sob a égide de um presidencialismo forte que exigiria sempre a presença da presidência da República para a promoção das grandes reformas. Nesse presidencialismo de força, as grandes reformas não ocorrerão sem o interesse direto e a contribuição decisiva na articulação e na busca do consenso da Presidência da República, que tem se demonstrado ausente nas grandes decisões no Congresso Nacional, a exemplo do que ocorreu no episódio da redistribuição dos royalties do petróleo. Portanto, senhor presidente, as nossas dificuldades são visíveis também, como disse a senadora Lúcia Vânia, porque estamos tentando promover uma reforma no modelo tributário de forma fatiada, a prestações. E isso, obviamente, dificulta o entendimento, porque impossibilita concessões de um lado e benefícios do outro. Senhor presidente, essa história de que o Paraná é um estado rico não reflete a realidade. Afirmar que o nosso estado pode sofrer as consequências de uma legislação que apresente distorções é fugir à realidade. Não se defende os interesses de determinada região ou determinado estado comprometendo o futuro de outros estados. Essa proposta é perversa para com o Paraná. Em que pese o fato do esforço do relator Delcídio Amaral, que é um querido companheiro e competente parlamentar, não há como ignorar o fato de que muitas empresas deixarão o nosso estado, empresas de informática, por exemplo, se essa proposta prevalecer, sem as emendas apresentadas por parlamentares do Sul e do Sudeste. Não haverá espaço em Manaus. Certamente empresas irão para outros países. Não haverá espaço territorial em Manaus para abrigar todas essas empresas. E quando se defende o emprego, quando se defende o trabalhador, se defende também o emprego e o trabalhador no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em todos os estados da federação. Não é de hoje que se busca a solução para esse impasse. Muitos de nós já tentamos, desde os anos 70, e nunca foi possível aprovar. Eu, por exemplo, apresentei em 2000 o PRS 54. Foi uma das tentativas para que os estados tributem o consumo, para que só tributem as operações e prestações dentro do estado, e o ICMS não seja um imposto sobre a produção, sobre os negócios. Não há convicção de que quem suporta o ICMS é o consumidor final, de que as empresas são meras mandatárias do contribuinte, de fato, o consumidor. Por não haver esta percepção, a guerra fiscal encontra terreno fértil no balcão de negócios de qualquer uma das 27 federadas. Esse projeto de resolução é uma meia-sola na direção do princípio de destino e cara para a sociedade. Apenas para tratar do Fundo de Desenvolvimento Regional, são 296 bilhões no somatório de 2014 a 2033. E na compensação das perdas decorrentes da redução das alíquotas interestaduais até 8 bilhões ano durante 20 anos. E o objetivo de acabar com a guerra fiscal, utilizando o ICMS como instrumento, vai acontecer apenas para os estados da região sul, sudeste, exceto o Espírito Santo.
Os demais estados podem continuar guerreando, pois a alíquota de 7% aplicada às suas saídas para outros estados alimenta a guerra fiscal com a arma do crédito outorgado. O estado de destino suporta o crédito integral do ICMS destacado na nota fiscal, mesmo que o imposto tenha sido anulado, total ou parcialmente, no estado de origem com a concessão de crédito outorgado. O Paraná, em que pese o fato de afirmarem constantemente tratar-se de um estado rico, tem a 20ª receita disponível per capita entre os estados, dados de 2010, mas é considerado um estado rico, de modo que pelo projeto de resolução em discussão, venderá para outros estados a 4% e suportará crédito de ICMS de 7% quando comprar e de 12% quando comprar gás natural importado ou produto produzido na Zona Franca de Manaus. Ocorre que todo estado tem um produto especial que deseja tributar a 12%. O Paraná, por exemplo, quer 12% na saída interestadual de energia elétrica, imune na operação interestadual por dispositivo constitucional. Não obstante, o Paraná apoia a redução das alíquotas interestaduais do ICMS. Mas esse projeto de resolução precisa ser ajustado, senhor presidente. Razão pela qual o Sul e o Sudeste, exceto o Espírito Santo, propõem emendas ao projeto. Assinamos conjuntamente várias emendas e submetemos ao relator Delcídio Amaral, na esperança de que essas emendas possam ser aproveitadas, a fim de que possamos aprovar esse projeto de resolução, em que pese as divergências regionais naturais num país continente como o nosso. Mas, ao final e ao cabo, todos nós aqui estamos defendendo, como querem os cearenses, os paraibanos, os pernambucanos, todos nós queremos a defesa do trabalho e do trabalhador.